Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um assunto muito importante nos dias de hoje em como ajudar as crianças com sentimento de ansiedade e estresse durante o período de pandemia. Hoje eu estou aqui com o Dr. Humberto Moreira, ele é pediatra há uns 45 anos pelo menos, é educador, é professor acadêmico e tem uma vasta experiência com crianças e adolescentes. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Eu estou falando mais para os pais, né, para as mães, para os pais e para as famílias a respeito desse processo de estresse, de ansiedade, de angústia, de medo que tem gerado durante esse período de pandemia. É um período que nós pensávamos que fosse durar 2 meses, já tem 1 ano e 4 meses e a proposição, né, é que vai durar ainda mais 1 ano. Então isso tem gerado uma limitação na vida de todos nós e isso é que traz o estresse, a ansiedade e o medo. Eu costumo dizer que o Dr. Humberto é mestre em fazer muito bem as duas coisas, né? Quando ele está ali dando o seu diagnóstico clínico, também está educando as crianças e tudo, e consequentemente os pais, até porque eu acredito que tudo o que afeta a criança afeta também os pais, os responsáveis. É isso mesmo, doutor? Exatamente. As crianças, elas recebem diretamente a influência pela convivência e pela expressão dos pais. Hoje, como nós estamos num período de pandemia muito prolongado, e a criança convivendo isolada, tirando a socialização da criança, ela acaba trazendo os mesmos estresses que os pais têm. Isso tudo inconsciente, os pais não percebem, a criança não percebe, mas há um estresse vigente em todos nós. Doutor, partindo do ponto de vista clínico e educativo, né? Com relação, por exemplo, às rotinas que aconteceram, as novas rotinas, o fechamento das creches, das escolas, né, o distanciamento dos coleguinhas entre um e outro, né, essa questão da socialização, bem como o fato da criança ter que ficar em casa, quais são os impactos que isso possa estar causando aí nos pequenos e na família, né, de um modo geral? A socialização, ela é muito importante para o equilíbrio da nossa vida, né? A gente é limitado à socialização, a família não podendo sair, as pessoas não saindo, ela perde o convívio com os amigos, com as pessoas que conseguem influenciar a nossa vida. Então existe a socialização dos pais, que são com outras pessoas adultas, e existe a socialização das crianças. Essas que ficaram limitadas de não poder sair, de não ir na casa dos primos, de não receber os primos, de não receber os parentes, não receber... E principalmente a escola, porque a escola é um ensinamento estruturado, diferente de dentro de casa, e que quebra... e que ensina muito para a criança e que traz muito prazer para a criança, porque ela convive com os iguais da época dela. O nosso aprendizado, ele vai através da experiência. E as experiências que trazem estresse, experiências traumáticas, elas nos ensinam e elas que nos educam. A criança, até 2 anos, ela tem esse choro mostrando a fala dela, que está estressada e que não está conformando com aquele momento. E a mãe é que atende a criança nesse sentido. Só que a mãe não consegue atender em todos os sentidos. Então a criança acaba tendo um estresse e ela acaba tolerando aquele estresse, sabendo que a vida, a mãe uma hora é boa, consegue, outra hora não consegue. Então que a vida uma hora é boa, outra hora não é. E assim que a criança vai construindo a sua neuroplasticidade cerebral. Por exemplo, de 2 anos a 4 anos, a criança aprende, através do sofrimento, que ela precisa escovar os dentes sempre, de manhã, após as refeições e à noite. No início ela não tolera. Tem que tomar banho diário. No início ela não tolera.
né? Tem que usar o vaso. No início ela não tolera, mas com o tempo ela aprende e estrutura isso passa a ser um prazer para ela, porque ela é elogiada quando consegue ter essa estrutura social, de comportamento social. Quando gera um estresse na família, por qualquer motivo, que ele é mais intenso, ele ultrapassa esses sentidos, esse estresse é muito difícil da criança compreender perfeitamente. E os pais também não compreendem isso, porque isso passa dentro do nosso inconsciente. O que a gente aconselha nos consultórios, a gente procura perceber que grau de estresse que a mãe tem, que o pai tem, que a família está vivenciando, para orientar nesse sentido, para amenizar certos conflitos. Então a criança que não quer comer muito bem daqui para frente porque está estressada, a gente orienta a mãe para não forçar, deixar a criança comer dentro da fome dela, tomar água dentro da sede dela, né? Brincar dentro do prazer dela. Se a gente conseguisse fazer todos esses sentidos, o estresse das crianças seria menor. Uma coisa que acontece muito nos lares é a questão da paciência. Os pais, pode ser que eles estejam nesse momento tendo menos paciência, né? Aí eu lembrei de uma história que o senhor me contou uma vez, né? A história Calma Mônica. O senhor poderia contar para todo mundo como é que é essa história mesmo? Essa história eu às vezes falo no consultório, né? Eu gosto muito dessa história. Eu falo com as mães, né, que chegam lá muito estressadas e a criança está muito birrenta, né? Porque a mãe não percebe que o estresse dela estressa a criança. Ela fica chamando a atenção de tudo, toda hora. E a criança vai ficando estressada e provoca a mãe. Ela nervosa, ela provoca um estresse na mãe, um nervoso na mãe. A mãe nervosa provoca a criança. Foi um dia numa padaria que a criança... Eles estavam saindo, a mãe foi comprar um pão, estavam saindo da padaria e a criança viu na gândula lá um chocolate que ela tinha costume de comer e pediu à mãe para comprar o chocolate. E a mãe disse que não podia comprar o chocolate porque estava chegando a hora do almoço e ia atrapalhar o almoço dela. E ela ficou muito nervosa, caiu no chão, ficou esperneando e chorando. E a mãe ficou assustada, né? E gritava para ela assim: calma, Mônica, calma, Mônica. E gritava calma, Mônica, e a criança esperneando, e o povo foi chegando da padaria e ficou presenciando ali. Muitos até queriam interferir, né? Mas ficaram quietos observando. De repente a criança acalmou, né? E deu a mão à mãe e as duas foram saindo. Quando uma pessoa chegou perto da mãe e falou: nossa, mas que psicologia que você tem, como que você consegue fazer isso, né? Acalmar a Mônica desse jeito? Ela falou assim: eu consegui acalmar a Mônica, só que a Mônica sou eu. Eu gritava para mim: calma, Mônica, que a minha vontade era pegar aquela menina, sacudir e gritar com ela, mas eu estava gritando para mim. E deu certo. A questão da paciência, né, que é retratada nessa história, é que é fundamental hoje, e ter um pouco mais de calma, entender um pouco mais a situação ali, para não agravar mais, né, para não gerar mais estresse na família, na convivência e tudo. Quando esse estresse quebrasse, tolerado, a pessoa tolera o estresse, ela tem um crescimento emocional, né? E é esse crescimento que nós queremos que as crianças tenham e que nós devemos ter importante, de acordo com a plasticidade cerebral. O cérebro vai sempre mudando à medida que nós vamos aprendendo e crescendo. O que pode ser feito hoje para melhorar a interatividade e a comunicação? A interatividade, né? Para que as crianças, os pais, eles não fiquem só em rede social, em televisão, em celular e possam ali compartilhar experiências emocionais, físicas. O que eles podem fazer? Atividades lúdicas, né? Quais são as dicas, para a gente fechar com chave de ouro aqui, quais são as dicas que o senhor nos daria hoje para melhorar essa convivência e para minimizar os impactos causados pelo estresse na pandemia?
A primeira coisa é do casal, ou da mãe, ou da família, perceber que eles estão estressados e que precisa de mudar alguma coisa, né? Reconhecer, né? Aceitar que estão estressados, que estão chamando muita atenção da criança, ou se estão muito discutindo em casa, e procurar dentro de si alternativas que vai fazer com que, se a pessoa conseguir mudar esse aspecto, ela vai se sentir satisfeita, o cérebro vai produzir um hormônio do prazer, de que ela conseguiu, e dali para frente ela vai desenvolvendo cada vez mais. Por exemplo, em vez de dar um doce, dar uma bala, dar alguma coisa, né, para a criança, a mãe chamar a criança para escrever, se ela já tiver qualquer idade. Eu tenho uma neta que tem 2 anos, né, e quando eu estou estudando, ela pega um papel também, pede um lápis, né, ou uma caneta, e vem para perto de mim, põe o papel ali e fica desenhando, fala que está desenhando a mamãe, está desenhando o vovô, está desenhando a vovó, e ela faz uns rabiscos e me mostra, e fala que é vovô, que é a titia, que é a priminha, vai falando o nome das pessoas. E ali ela está quebrando um estresse, está tendo uma atividade de prazer para ela, né? E isso, quem está perto, igual a mim que estou ali estudando, lendo alguma coisa, me traz um prazer de ter uma convivência com a criança nesse sentido. Então pode escrever, pode contar histórias, você pode contar história para a criança, pode pedir para ela contar a história delas mesmo, né? Pode dançar, fazer danças, várias atividades físicas, cantar. Doutor, muito obrigado por essa entrevista, por nos ter concedido esse tempo, né? Eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito proveitoso e pode ajudar muita gente em situações como essa. O senhor quer dizer algumas palavras? Eu quero despedir-me também de quem está nos assistindo, né? E dizer que, se por acaso tiver alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento, eu estou à disposição do canal para esclarecer ou falar mais alguma coisa, né? Muito legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta para o doutor, é só fazer uma pergunta aqui na descrição aqui embaixo, né? É só fazer a pergunta desejada. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que esse material ajude vocês de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha, pessoal, com o máximo de gente possível, com a família, com os amigos, né, nos grupos do WhatsApp, com todos. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!